Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ion, do cursinho da Imaculada Conceição. E hoje a gente vai conversar sobre funções, né? Na verdade, continuar falando das funções, porque a gente falou sobre relações, né? Que é o primeiro assunto que a gente conversa para falar de funções, né? Porque a gente pode falar que uma função é uma relação, né? Só que para ser função, a gente tem que seguir algumas regras, né? Que a gente comentou na aula passada. Beleza, pessoal? Então, uma função, né, é uma regra que liga cada elemento de um conjunto, domínio, né? Lembra que a gente viu lá domínio, imagem ou contradomínio, né, nas relações, na teoria dos conjuntos também, né? Então, a gente fala que é uma regra que liga, né, um elemento que está no domínio a um único elemento de outro conjunto, ou contradomínio, ou a imagem dessa função, né? Esses elementos, eles são representados por letras, né? E isso porque a gente pode representar, né, qualquer elemento de um conjunto. Essa definição, o que ela mostra para a gente, né? Que muitos elementos do primeiro conjunto, ou seja, do domínio, eles podem estar ligados a um mesmo elemento do segundo, do contradomínio. Então, dado um elemento do domínio, né, o resultado da função ele pode ser repetidas vezes um elemento do segundo, ou da imagem, né? Mas o inverso é impossível, né? Aí a gente já vai entender isso, né? Por exemplo, aqui, ó, a função y igual a 2x, ou f de x igual a 2x, por exemplo, e a gente vai usar como domínio os números naturais, né? A gente vai ligar cada elemento do conjunto dos números naturais, positivos e inteiros, né? Essa é a definição dos naturais, a um único elemento do conjunto dos números pares. Então, vamos observar ali o resultado. Então, x, se eu tiver x igual a 1, né, e colocar dentro da minha função, então eu vou colocar dentro daquela equaçãozinha ali, então eu vou ter que y vai ser igual a 2 vezes 1, né? Vejam a primeira linha da nossa tabela. 2 vezes 1 igual a 2, né? Então, lembram que ali no slide anterior a gente falou que, né, eu poderia ter diversos números ligados ao 2, mas não poderia ligar o 1, né, com vários elementos do contradomínio. Por quê? 2 vezes 1 é 2. Não tem como 2 vezes 1 ser 4, 2 vezes 1 ser 6. Entendem? Então, a gente só tem uma possibilidade dentro do conjunto imagem ou do contradomínio para resultado dessa f de x ou dessa função. Beleza, pessoal? E aí a gente vai conversar sobre função afim, né? Que é também chamada função do primeiro grau. Uma função f, né? Definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais, né? Então, f de x igual a ax mais b, esse desenho é uma equação do primeiro grau, ou que a gente pode chamar de função afim, né? Então, ax mais b, né, quando x é de elevado a 1, né, por exemplo, então depois a gente vai ver que função que tem a x elevado a 2, né, ao quadrado, a gente vai ter uma função de segundo grau e assim por diante. Então, no caso, aqui o elemento x está na primeira potência, né? Então, quando eu tenho essa formação, um número multiplicando x mais b, né? Essa estrutura representa uma função afim ou uma função do primeiro grau, tá? Então, a gente tem alguns exemplos ali. F de x igual a x mais 5, né? G de x igual a 3 vezes raiz de 3x menos 8, né? H de x igual a 1 sobre 2x, né? Vejam que essas são exemplos de funções afins. Eu vou pegar o meu mouse aqui, ó, e eu vou colocar aqui para vocês, ó. F de x, né? X mais 5. Vejam que ela está no formato ax mais b. Por quê? Aqui eu não tenho 1 vezes x, então eu só ocultei 1, mas eu tenho 1 vezes x mais 5. Então, 1 seria o meu a,
e o 5 seria o meu B, né? Aqui 3 vezes raiz de 3. Esse 3 vezes raiz de 3 é o meu A, ó, que está multiplicando x, menos 8 é o meu B, né? Não necessariamente eu preciso ter um mais elemento, é um menos, então eu poderia ter mais menos 8, mas com menos menos, né? Então ficaria com menos 8 sobrando. Então essa é a lógica. E h de x, 1 meio, né? Vezes x, né? Então eu vou ter 1 meio, que é o meu A, que está multiplicando x, e aqui é como se eu estivesse somando um zero, né? Mais zero, que eu não preciso colocar. Então, 1 meio de x. Então, por isso, elas são exemplos de função afim. Beleza, pessoal? Nesse tipo de função, né, o número a é chamado de coeficiente de x, e ele representa, né, a taxa de crescimento ou a taxa de variação da função, né? Depois a gente vai ver ali, já vou dar adiantar para vocês que o desenho dessa função é uma reta. Então vai dar esse a, né, o nosso coeficiente de x, ele vai dar a inclinação, né, ou no caso a taxa de variação, o quanto essa reta cresce, né, para cima, o quanto ela inclina mais rápido para cima, digamos assim, né, ele vai ser dado por esse A. E já o número B, né, é chamado de termo constante. Aí a gente vai poder visualizar, como eu adiantei para vocês, mas o gráfico da função afim, né? Como a função afim ela possui a mesma lei de formação, como a gente já conversou, das funções de primeiro grau, né, que a gente vê lá no ensino fundamental, né, o gráfico é igual à função do primeiro grau. Então, a função afim tem como gráfico uma reta, né? Dessa forma, para construir o gráfico, basta a gente encontrar os pontos, né, que satisfaçam essa função. E aí a gente joga no plano cartesiano lá e constrói o gráfico. Vamos pegar um exemplo aqui e construir esse gráfico da função f de x, 2x mais 3, certo? Para construir o gráfico dessa função, a gente vai atribuir a valores arbitrários, né? Quando eu estou falando arbitrários, eu estou pegando um valor aleatório para x, né? E eu vou substituir esses valores na equação e aí calcular o correspondente para f de x. Logo, se eu tenho x, né? Eu achar um f de x, eu estou falando que eu estou achando o y. Lembra quando a gente falou de par ordenado, de ponto no plano cartesiano, né? A gente estava encontrando um y que satisfizesse uma condição de x e eu tivesse uma coordenada dentro do plano. Então, o meu f de x aqui é o meu y, né? Então, sendo assim, vamos calcular a função para os valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Substituindo esses valores na função, a gente vai ter, então, f de menos 2, né, na primeira linha, igual a 2 vezes menos 2 no lugar do x, mais 3, que vai me dar menos 4 mais 3 igual a menos 1. Então, f de x igual a menos 2, ou f de menos 2, igual a menos 1. Beleza? Seguindo para o próximo, f de menos 1, 2 vezes x, então, no caso, vou substituir x por menos 1, que eu estou fazendo neste trecho aqui, né? Mais 3. Menos 2 mais 3 igual a 1. Beleza? Assim, na próxima, então, f de x igual a 0. Então, f de 0 igual a 2 vezes 0. 0 mais 3. Então, eu vou ficar com o valor da constante ali, nosso valor constante igual a 3. F de 1, né, igual a 2 vezes x, que no meu caso agora vai ser 1, 2 vezes 1, 2, mais 3 igual a 5. F de 2, né, igual a 2 vezes 2, mais 3 igual a 7. Beleza, pessoal? Calculado os valores, né, de f de x, né, eu posso trazer lá para o nosso plano cartesiano. Então, f de x, 2x mais 3, vejam que a gente fez uma tabela aqui que tem para x menos 2, correspondente menos 1, foi aquele cálculo que a gente fez no slide passado. Então, se eu pegar menos 2 para x, ó, observem a ponta do mouse, e para
o f de x do menos 2, de x igual a menos 2 é menos 1. Né? Então, eu vou ter o primeiro ponto aqui. Né? Para x menos 1, eu tenho que o meu f de x igual a 1. Então, vejam que eu tenho esse segundo ponto aqui. Para f de x igual a 0, eu tenho que f de x igual a 3. F de x igual a 1, eu vou ter como resultante 5. E f de x igual a 2, f de x vai ser igual a 7. Se eu traçar, né, ligar esses pontos, eu vou ter uma reta, que foi o que a gente já conversou, que é o desenho padrão de uma reta, ou de uma função afim, ou de uma função do primeiro grau. Beleza, pessoal? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. A gente já conversou um pouquinho sobre o que são funções, função afim, função do primeiro grau. A gente pode visualizar, aprendemos a calcular e visualizar essas funções. Então, graficamente também a gente conseguiu entender. Beleza, pessoal? E as próximas aulas a gente vai ver tipos de funções, né? Se eu eliminar, por exemplo, o x ali, se para todo x, né, igual a 0, ali eu vou ter uma função constante, né, porque vai sobrar só o meu elemento constante. Então, para todo f de x eu vou ter o mesmo valor. Então, a gente vai ver qual que é o desenho que vai formar nesse gráfico, né? Então, a gente vai avançar aí no tema das funções. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido esta aula, porque é muito importante a gente entender essa primeira aula, ter absorvido o conteúdo dessa primeira aula, para que não tenha dúvida nas próximas, né? Para a gente entender os outros tipos de função. Mas, se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários do vídeo, procura a coordenação do cursinho, que eles vão estar passando para a gente vai poder tentar sanar essas dúvidas o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, boa semana de estudos e até a próxima.